Olá, meus amores, como vão todos? Espero que todos estejam bem. E no vídeo de hoje eu quero ressaltar quais são os arcanos maiores da nossa psique envolvidos na onda encantada do vento que está neste castelo verde do encantamento, do tempo que nos foi roubado, que é uma onda encantada que acontece no momento em que a nossa configuração astrológica está chamando para a berlinda a nossa capacidade de termos relacionamentos, digamos assim, bem-sucedidos, né? Para que a gente realmente agora consiga trocar afetos positivos nos nossos relacionamentos. E nesse ponto, o tarô, com seus arcanos maiores da psique, nos ajuda de forma contundente a entender qual o nosso exercício nesse momento para darmos conta da boa qualidade nos nossos relacionamentos. Então, roda a vinheta que depois a gente segue esse papo importantíssimo nesse momento de transição planetária, onde nós estamos cultivando uma cultura de paz, amor e prosperidade. Roda a vinheta. Muito bem. Veja bem, nós estamos neste anel, que começou no dia 26 de julho, transitando por um anel cujo regente é o mago harmônico. E o mago está representado no arcano maior do tarô pelo eremita, aquele que se isola na montanha para se conhecer melhor. E aí, então, ele fica receptivo a todas as suas sensações, seus sentimentos, né? Isolado na montanha, livre de estímulos externos, ele, então, fica receptivo ao seu próprio encantamento e faz uma autoanálise despreocupado com o tempo, ou seja, vivendo o momento presente do aqui e agora. E este arcano maior está presente também nessa onda encantada do vento, com o mago cósmico. Nós vemos o mago aqui encerrando, entregando, transcendendo todo o exercício dessa onda encantada. Por outro lado, o mago harmônico, ele está na onda encantada do cachorro. O cachorro é análogo ao arcano maior do tarô, o enforcado, porque o cachorro, ele fala de amor, de lealdade e de coração. E o amor, a lealdade e o coração a que o selo do cachorro se refere, segundo a minha interpretação, é o amor próprio, o nosso próprio coração e a lealdade a si mesmo. E isso só é possível na postura do enforcado. O pendurado. O pendurado, no tarô mitológico, traz a figura de Prometeu. Numa redução assim simplíssima da história de Prometeu. Prometeu roubou o fogo dos deuses por amor à humanidade e entregou esse fogo dos deuses à humanidade. Esse fogo representava a imortalidade. Os deuses do Olimpo ficaram muito injuriados com Prometeu e ofereceram a ele esse castigo. Essa simbologia no tarô significa que, para nós sermos leais a nós mesmos, para nós expressarmos esse amor ao nosso próprio coração, sermos leal a nós mesmos, experimentando o amor puro, aquele amor incondicional, aquele amor de entrega, é preciso que a gente fique de cabeça para baixo para a nossa realidade externa. Ou seja, uma postura absolutamente contra a cultura. Agora, como isso age na nossa psique é o que a gente vai ver nesse vídeo, porque este selo aparece aqui também, olha, no cachorro solar, ou seja, o pulso solar dessa onda encantada do vento é o pulso que nos traz como sugestão a postura do enforcado. E a gente vai entender isso direitinho. Falando então em trazer o fogo dos deuses, que era a imortalidade para os homens, a gente também tem aqui, representado pelo enlaçador de mundos, o arcano maior da morte. Nessa esquina aqui,
né? Eu estou trazendo os selos brancos, que são os selos que regem a quarta dimensão do tempo na onda encantada do vento. Então, enlaçador de mundos e encabeçando o vento, que está representado pela roda da fortuna, que a gente viu com detalhes no vídeo passado. Então, aproveitando esse momento em que nós estamos transitando na segunda onda encantada do Castelo Verde do Encantamento, ou seja, resgatando o tempo que nos foi roubado, ou seja, a memória de quem nós verdadeiramente somos e que nos foi roubada, eu acho importantíssimo a gente ir um pouquinho mais fundo na compreensão do que é que essa onda encantada do vento pode nos proporcionar agora como oportunidade de autoconhecimento para a nossa própria evolução e assim ajudando a toda a humanidade a evoluir. Então, aproveitando também mais um dado importantíssimo, que nós estamos na quarta semana da lua lunar do Escorpião, essa lua que está nos desafiando. A quarta semana é a semana amarela. O tom, a cor amarela, ela traz sempre essa vibração do amadurecimento. Então, a regra é, ou o pulsar é, o poder amadurece o fruto. E nada melhor do que nós olharmos para as nossas questões emocionais relativas aos nossos relacionamentos com uma vibração de uma postura um pouco mais madura, certo? Então vamos lá, vamos ver como que esses 4 arcanos, a roda da fortuna, a morte, o enforcado e o eremita, relativos ao propósito dessa onda encantada com o selo do vento, ao enlaçador de mundos harmônicos, ou seja, aquilo que potencializa essa onda encantada com o enlaçador de mundos, aquilo que traz o pulso da intenção que garante a manifestação com o selo do cachorro, e a transcendência cósmica com o selo do mago. Como que isso pode nos chegar à nossa psique? Então vamos lá. Estamos aqui no tabuleiro do tarô. Se você ainda não conhece a interpretação do tabuleiro do tarô como mapa da psique, faça o curso A Oficina do Tabuleiro. Você vai aprender a interpretação desse tabuleiro como mapa da nossa psique e será capaz de utilizar o tarô através daquilo que, ao meu ver, é o seu verdadeiro propósito, que é nos ajudar no processo de autoconhecimento. Então aproveita, o link está na descrição, a oficina do tabuleiro. Ela é simples, ela é objetiva e é para você saber se você vai querer seguir adiante e se tornar talvez uma taróloga ou uma psicóloga que conhece o mapa da psique através do tarô. Muito bem, então nós temos lá a roda da fortuna, que nós vimos com detalhes no vídeo passado, e temos a morte, que entra no enlaçador de mundos harmônico. Muito bem, a morte, veja a função da morte na nossa psique. A morte fica exatamente embaixo dos enamorados. Os enamorados representam as nossas escolhas. E para que você entenda claramente que escolhas ela se refere, são aquelas escolhas que a gente começa a fazer no curso do desenvolvimento da psique humana quando nós chegamos à adolescência. Nós chegamos à adolescência ao percebermos que nós não dependemos do papai e da mamãe para fazer as nossas escolhas, né? A adolescência é aquele momento em que a gente finalmente vai sozinho para a escola. E aí a gente escolhe o caminho que vai fazer. É aquele momento em que a gente tem o dinheirinho para o lanche, para quem tem essa oportunidade. E aí escolhe o que vai comprar para o lanche sem a vigilância da mamãe e do papai. Então, a adolescência representa as nossas escolhas, aquele sentido, aquele sentimento de liberdade, aquele sentimento de que agora eu sei o que eu quero para mim, eu tenho liberdade de escolha. E assim, seguimos fazendo as nossas escolhas ao longo da nossa vida. Geralmente, de uma forma apaixonada, de uma forma intensa, de uma forma entusiasmada, às vezes por demais da conta, né? E na nossa realidade atual, na nossa cultura atual, as nossas escolhas estão sendo comandadas quase que totalmente pela realidade externa.
E aí, o que acontece na nossa psique para regular, né, para que a gente não enlouqueça, vem o arcano maior da morte, provocando mudanças abruptas. A gente de repente perde um emprego, ou a gente tem um carro roubado, ou a gente vive um término de relacionamento que a gente não estava esperando, ou também mudanças positivas, ou a gente engravida e tem um filho, e aí, né, inaugura um novo período na nossa vida que não tem volta, né? Ou a gente se casa, ou a gente muda de país, vai morar em outro lugar, ou a gente muda de profissão, enfim, são aquelas mudanças bruscas que nos chegam em forma de oportunidades inegáveis, apesar de que a gente às vezes reconhece que, eu não posso perder essa oportunidade, mas vai dar um trabalho imenso, mas a gente realiza essa mudança, ou aquelas mudanças que nos chegam aparentemente de forma imposta. Mas por que, Cláudia? Por que essas mudanças acontecem conosco? Que tipo de correção é essa? Essas mudanças, elas nos obrigarão a desenvolver um novo olhar para a nossa vida, uma nova perspectiva da nossa vida, uma nova perspectiva, inclusive, de nós mesmos. Então, quando a gente se muda, por exemplo, mudança de país, ou perde um emprego, ou vive um término de um relacionamento, ou começa uma vida nova através da criação, da fundação de uma nova família através de um bebê. O que acontece diante dessas situações absolutamente novas? A gente acaba descobrindo recursos internos nossos que nós não conhecíamos, porque simplesmente eles não estavam sendo requisitados. E para a nossa evolução é importantíssimo que a gente esteja sempre descobrindo recursos novos para acompanhar a dinâmica da vida. A vida está sempre mudando. Existe aquela máxima, né? A única constante do universo é a mudança. Então, a gente também precisa acompanhar a evolução da vida em nós e do universo no qual habitamos através da descoberta constante de novos recursos. Se as nossas escolhas são sempre feitas através daquilo que nós conhecemos, do caminho mais confortável, do caminho do conhecido, do caminho que a gente conhece, aí a morte vem para, abrir um novo caminho e fazer com que você explore recursos internos novos, que é o caso do julgamento, que tem como paralelo o caminhante do céu, explorar espaços internos através da vigilância. Então, esse arcano maior, ele está aqui, olha, justamente no enlaçador de mundo harmônicos, ou seja, reunindo recursos para que a gente evolua, desenvolva a nossa consciência nessa onda encantada. Então, os recursos que o vento, tendo como propósito a comunicação do espírito para que alcancemos o alento, o enlaçador de mundo diz, olha, abra-se para novos caminhos, enxergue, faça o exercício de enxergar a vida por outra perspectiva, pela mudança, pela perspectiva da mudança, porque logo adiante nesse caminho virá a necessidade ou a oportunidade que você terá de expressar a lealdade a si mesmo. E aí essa lealdade é expressa pelo arcano maior do enforcado, que na verdade é conhecido, né, no nosso atual leitura, na leitura popular do tarô, como o sacrifício. E na verdade hoje, para algumas pessoas que já estão despertando para o nosso verdadeiro ser, para o nosso verdadeiro propósito nessa vida, já percebe que o sacrifício é na verdade o sagrado ofício. Aquele ofício que nós desenvolvemos a partir da nossa própria vocação e dos nossos próprios talentos, e que atualmente, inegavelmente, é uma postura de contracultura, né? Porque a cultura que nós estamos mergulhados hoje é a cultura capitalista, para a qual nós vendemos a nossa energia de vida, nossa força de trabalho, para conseguir dinheiro, aí através do falso calendário saber quando pagar as contas, quando ficar duro, quando economizar, quando vai receber de novo, para se sacrificar, e aí sim, né, sacrificar o seu próprio talento, o seu
seu próprio recurso para vender sua força de trabalho em troca de dinheiro, achando que só o dinheiro traz a felicidade. Então, é preciso inverter esses valores, né? E você veja o que ele está de cabeça para baixo para quê? Justamente para o hierofante. O hierofante, ele representa as condições, as regras sociais, a lei moral, a igreja, né? Todas aquelas regras que a gente desenvolve para viver em sociedade. Ah, Cláudia, então você está dizendo que as regras, as leis, os valores, eles não servem, eles precisam... Não, eu estou dizendo só que nós construímos uma sociedade com uma noção de civilização que está nos autodestruindo. Então, nós valorizamos, por exemplo, a exploração do planeta de uma forma a esgotá-lo. E estamos recebendo em troca essas variações climáticas. Nós temos usado os recursos da natureza de forma absolutamente irresponsável, ou, no mínimo, descuidada, né? Represas, enfim. A gente está vendo aí na nossa realidade o quanto a humanidade tem errado. Nós estamos vendo a violência contra crianças, contra mulheres. Então, as regras sociais que nós criamos, as leis que nós criamos, ou elas estão sendo mal aplicadas ou foram construídas em cima de falsos valores. E é por isso que, ao estarmos de cabeça para baixo para essas regras, ou seja, vamos tentar uma outra perspectiva, eu diria que o pendurado, diante das regras da nossa sociedade, ele diria assim: vamos desafiar o óbvio. Às vezes aquilo que é óbvio não é tão correto assim, como nós achávamos que era até ontem. Né? Eu gosto de lembrar aquela música O Índio, do Caetano Veloso, que diz que o índio descerá e mostrará a sua verdade. Eu não me lembro exatamente, mas eu me lembro da frase que ele diz assim: não por ter estado oculto, não por ser alguma coisa do outro mundo, mas por ter estado oculto quando terá sido o óbvio. Então, nós temos, na verdade, algo que está oculto, não por ser tão esotérico assim, mas por ser o óbvio. A verdade óbvia está oculta por um falso óbvio, se é que você se é que eu me fiz entender. Nós temos hoje valores que são considerados pétreos e que, na verdade, oprimem o nosso verdadeiro ser, muito ligado à moral que nós estamos inseridos, né? Então, hoje a gente vê pessoas lutando pelos seus direitos de expressão, da sua sexualidade, do gênero ou da sua arte, quando, na verdade, isso devia ser absolutamente normal, natural. Cada um tem o direito de ser o que é, não é verdade? Então, nesse caso, é que o enforcado demonstra o quanto que às vezes a gente tem que ficar de cabeça para baixo para as regras da nossa realidade externa para podermos ter acesso a quê? Ao nosso coração, para sermos leais ao nosso verdadeiro ser. E é por isso que embaixo do enforcado a gente tem o sol. O sol é a luz. O sol é o amor próprio. E a luz, né? Muitas vezes a gente pensa que luz, a luz. A luz, por exemplo, é o que está entrando no planeta com uma força muito maior, com as explosões solares, né? Como representação física dessa luz, a partir de 2012, né, quando a gente entrou mesmo no cinturão de fótons, muita luz entrando no planeta. E foi quando a gente se deu conta das maiores, digamos assim, barbaridades da nossa sociedade, né? Pensamentos bárbaros, pessoas que acreditam mesmo que é a dominação, que é o radicalismo, que é o necessário para que a sociedade se mantenha, sei lá, feliz, sei lá, né? A gente nem imaginava isso, e isso veio à luz.
Então, a luz, ela tem essa função de mostrar aquilo que precisa ser curado, que precisa ser tratado. Então, quando a gente, como um enforcado sugere, né, é leal ao nosso coração e passa a amar a nós mesmos, as primeiras coisas com as quais nós nos deparamos são as nossas próprias sombras, né? Então, é o caminho do amor próprio, porque, como eu sempre digo, né, um ser humano feliz não faz mal a ninguém. O ama ao próximo como a ti mesmo, é preciso que você se ame. E o caminho, o processo do amor próprio é um processo de enfrentamento das próprias sombras. Mas é isso que nos amadurece, porque quando nós enfrentamos as nossas próprias sombras e olhamos para o outro, que ainda está sendo dominado pelas suas sombras, a gente entende, a gente compreende, porque a gente sabe que não é fácil dar conta das nossas próprias sombras sem apontar o dedo para ninguém, não é mesmo? Então isso é que faz com que a gente ganhe empatia, ganhe solidariedade, né? E aí a gente segue evoluindo para chegarmos no mago cósmico. E o mago é o eremita. Então você veja onde está o eremita aqui. O eremita, ele está aqui na coluna da papisa e da torre. Então, olha só, esse momento que nós estamos vivendo na sociedade é um momento extremamente torre. Queda de valores, né? A instabilidade climática, a mudança total da nossa forma de trabalho, a mudança que a tecnologia, que a informática, que a inteligência artificial está trazendo para as nossas vidas. Então, realmente, nós estamos, né, com a oportunidade de estarmos de cabeça para baixo, nós estamos vivendo uma derrocada, um fim de um mundo antigo, né, e o eremita, nessa coluna, mostra para gente que quando a gente trilha esse caminho da comunicação com o espírito, que essa onda encantada do vento está trazendo para nós como propósito, ao comunicarmos com o nosso espírito, com a nossa voz interior, com o nosso eu superior, nós vamos nos deparar com a necessidade de abrirmos espaços internos, abrirmos a nossa perspectiva para coisas novas, termos coragem de deixar o velho para trás, para podermos então sermos leais a nós mesmos, e sendo leais a nós mesmos, nós vamos ter um grande encontro com o nosso mestre interior. O nosso mestre interior, ele traz informação da nossa mônada, de todos os nossos antepassados e ancestrais, da nossa verdadeira origem como ser humano na face da Terra. E isso invariavelmente provoca um momento, uma situação, uma circunstância que nos leva à evolução. A desconstrução de um passado, a desconstrução de um eu, de um ego, para a construção de um novo ego, mais alinhado com a nossa verdadeira essência, com o nosso verdadeiro propósito. Então, essa onda encantada do vento é uma onda encantada de grande iluminação. E uma iluminação que vem clara, que vem com a voz interior, vem com a voz do cachorro, vem com a oportunidade do enlaçador de mundos e vem com a sabedoria do mago, com a receptividade do mago. Veja o que transcende, o que leva à transcendência na onda encantada do vento, que é a comunicação com o espírito para que alcancemos o alento. E o alento, na minha interpretação nesse momento, é nós encontrarmos a nossa paz interior. O que transcende essa onda encantada é a postura do mago, é a postura de estarmos receptivos, no nosso momento presente, no nosso momento atemporal do eterno agora, entendendo que o passado
passou, que foi aprendizado, que nós vamos depor as nossas armas, que nós vamos abaixar os nossos dedos para todos aqueles que nós acreditamos, iludidos, que foram eles que provocaram determinadas dores, assumindo as nossas próprias dores, enxergando as nossas próprias sombras e estando receptivos à comunicação da voz interior, do espírito que sabe como nos tirar de qualquer cilada, através do quê? Do encantamento. Então é preciso que a gente abra a nossa psique ao sonho, ao encantamento, àquilo que não está preto no branco na nossa realidade. E eu quero terminar esse vídeo falando de um exercício que eu costumo dar nas minhas oficinas, que é muito interessante, para a gente perceber o quanto é importante nós utilizarmos o nosso pensamento, a nossa imaginação, a nossa criatividade. Por exemplo, se eu apresentar para você uma lista com as seguintes palavras: 2 colunas, numa tem branco, na outra tem preto. Numa tem Flamengo, na outra tem Vasco. Numa tem dia, na outra tem noite. Numa tem cidade, na outra tem campo. Numa tem céu, na outra tem terra. Numa tem eu, na outra tem você. Né? Aí eu te dou esse papel, essa lista, e peço para você fazer o que você quiser com ela. Brinca, cria em cima. Né? Use a sua imaginação e crie alguma coisa. O que você faz com essa lista? Pois bem, até hoje, a maioria esmagadora das pessoas, dos grupos para os quais eu apresentei essa lista, tinham as seguintes propostas. São listas de opostos. Não. São listas de complementares. Não. Eu posso aumentar a lista. Não. Eu posso escolher um lado da lista. Eu posso tentar encontrar uma função para essa lista. Muito bem. Todos ficavam, invariavelmente, para não dizer todos, teve uma pessoa até hoje, dos grupos que eu apresentei essa lista, que realmente conseguiu fazer o exercício que estava sendo proposto. Mas todos, invariavelmente, fazem coisas com aquilo que está sendo mostrado na lista. Agora, vamos pensar analogicamente, e não no digital. No digital, a inteligência artificial nos supera, é mais rápida, é mais exata, é mais precisa. Mas vamos pensar analogicamente. Qual a analogia entre... Agora, preste atenção no que vai acontecer na sua mente agora. Qual a analogia entre branco e preto? Aí você vai buscar a semelhança entre branco e preto. O que tem em comum entre branco e preto? São cores. Veja, neste exato momento, você saiu do plano do comprimento e da largura do papel, da mente achatada, do branco e preto, e a sua mente se abriu para todas as cores. Se você pensar em cores, você pode pensar em milhares de outras coisas a se fazer, inclusive com as cores preto e branco. A analogia entre Flamengo e Vasco. São times. O que você faz com times? Você faz campeonatos, você faz... Enfim, a sua mente se abre para ver algo que está além daquela realidade que te foi apresentada aos seus olhos. Percebe? Isso é sutil, mas isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, em que nós estamos o tempo todo alimentando os nossos olhos com informações. E quase que não dando tempo nenhum para que a gente possa fazer exercícios de analogia em relação à nossa realidade e em relação principalmente aos nossos relacionamentos, para encontrar algo além, algo que transcenda a isso que às vezes pode nos parecer óbvio que ele, óbvio que ela, nem tão óbvio assim, não é mesmo? Então, essa é a ideia. Não aponte o dedo, busque em você
Por mais que você seja acionada ou acionado numa fortíssima emoção, em algo que surgiu no seu relacionamento que te desagradou, busque em você. O que é que você, né, nas suas decisões do passado, usando ali a inteligência do tabuleiro, né, o que é que as suas decisões do passado podem ter levado a esse caminho que te trouxe esse relacionamento, para que você enxergue recursos em você e não no outro, para que te tire dessa, né? O que é que você pode fazer agora para ser mais leal a você mesma daqui para frente, mesmo que isso venha a decepcionar algumas pessoas, às vezes até, né, nos deixar numa situação de que seja necessário muita coragem. E aí vem o selo do cachorro, coração, cor-ação, agir com o coração, né, para que você se ilumine, não é? E aí você vai ser dono do seu próprio caminho, usando toda a sua sabedoria numa dinâmica, né, que é a roda da fortuna, que é o selo do vento, numa dinâmica evolutiva e constante, que é o que a vida exige de nós. Tá bem? Então era isso que eu queria trazer por hoje. Espero ter trazido informações úteis para vocês. Gostaria que vocês deixassem no comentário se isso tem sido útil a você. Gostaria de pedir o seu like, que às vezes muita gente assiste os vídeos, principalmente os vídeos da meditação, que são vídeos em que eu não paro para pedir nada, porque é só a condução da meditação, né? Não esqueçam de deixar o seu like nos vídeos da meditação. As meditações são super importantes porque são nesses momentos da meditação em que a gente está saindo, está fechando os olhos para a realidade externa e está abrindo os olhos para a nossa realidade interna, para a realidade do nosso verdadeiro ser, né? Então, deixa seu like e se inscreva no canal para poder receber todos os nossos vídeos. Gratidão infinita a todos vocês. Namastê e Em Lakesh. Eu sou um outro você.